(1919) Após ter terminado a Grande Guerra Mundial, se alastrou por toda a parte uma epidemia chamada a Espanhola. Morreram muita gente por causa dela. 1º de fevereiro é a data do meu nascimento, às 14 horas. Pais: Luiz Bauer, Otília Silva Bauer. Avós paternos: Luiz Bauer e Berta Brauner Bauer. Avós maternos: Cesefredo Silva e Silvânia Guiar Silva. Outubro, meu pai mudou-se de São Lourenço, minha terra natal, para Passo Fundo, onde assumiu a gerência da companhia telefônica a convite do coronel Ganzo, que mais tarde foi padrinho do Oscar. Esse álbum foi deixado pelo avô, Ruben George Bauer, onde ele registrou ano a ano os acontecimentos que para ele fazia mais sentido. Este caderno ele já foi transcrito por ele mesmo, porque ele fazia muitas anotações de tudo que ia acontecendo, né? O armazém em São Lourenço, ele fazia recortes. A Revolução, Getúlio Vargas falando. Então ele relata aqui, né, vários acontecimentos. E esse aqui é um acontecimento que para ele, né, foi muito impactante. Dezembro, dia 24, às 20 horas, papai foi acidentado na faixa do Praia de Belas, quando ia para casa. Saiu no jornal a morte do Luiz Bauer. Também ele era uma pessoa muito inteligente, ele lia bastante e inventava muita coisa. Aqui, por exemplo, o esquema para fazer uma galena, toda a sistemática. 1941, em janeiro, conheci a Fanny, a sua eterna paixão. Uma paulista que veio encantar o vô Rubens. Ao longo do caderno, todos os nascimentos dos 8 filhos, sendo que um não conseguiu sobreviver. Além do nascimento dos filhos, registrava a hora e o hospital, as visitas. Todos os filmes que inspiraram ele listou todos os filmes e os atores.
Ele, assim como a minha mãe, Jussara, gostam até hoje de filme, né? A minha mãe gosta bastante. E aqui ele elencou todas as residências que ele teve, e ano a ano, São Lourenço, Passo Fundo, Taquara, Porto Alegre. Independência era uma das casinhas da Santa Casa, onde eles tinham a oficina, né? A Casa Apolo, costuras, máquina de costura. Algumas frases, ele também tinha muitas frases, ele escrevia bastante. No baralho da vida, encontrei uma dama. Eu dirijo, mas Deus... Aqui ficavam todos os registros, aqui os passeios, idas a São Paulo, de navio. Orientações de higiene corporal e mental. Ele tinha várias dicas. E assim eu fui desvendando um avô. Acontecimentos que mais impactaram. Ele lembra da enchente em São Lourenço, quando ele tinha 9 anos. Em 1935 ele viu um cometa. O Zeppelin, em Porto Alegre. A enchente de 41. Visita do Papa, João Paulo II. 82, a chuva de granizo que teve aqui em Canoas foi bem impactante. O Grêmio, time do coração. MDB, ele foi candidato algumas vezes, né? Nunca ganhou. E aqui a ramificação da família, com quem os irmãos casaram, seus frutos, seus filhos, netos, até onde ele anotou. Ele já faleceu há mais de 20 anos e pelas suas fotos, seus registros, nós conseguimos contar ainda a sua história, a história da família. Tudo guardado com muito carinho. Saudades. Era muito boêmio, minha avó novinha, minha bisa. Os passeios na Andradas. Enfim, um álbum de fotos que me mostrou um outro avô. Uma atividade muito diferente do que quando eu conheci em criança. Um senhor que quase não falava, franzino, magrinho. Ele não deixava nós entrar no quarto dele, onde ele tinha as esculturas, a câmera fotográfica, o álbum de fotos, que a gente só conseguiu ver mesmo após a sua morte, porque ele guardava isso muito para ele. No trabalho, eu consegui enxergar outra pessoa, conversando com os familiares, com as pessoas, um cara ativo, feliz, mas muito angustiado por não conseguir dar uma vida digna aos olhos dele para a avó Fanny, que veio de São Paulo. Eles tinham uma condição um pouco melhor de vida. Não que ele não tivesse, eles também tinham. Porém,
Ao casar, eles vieram morar em Canoas, num bairro que não tinha infraestrutura nenhuma, não tinha luz, não tinha água. E ele lutou por isso. Ele juntou os vizinhos, né? E foram anos lutando por isso e registrando as fotos, inclusive. Aqui a gente vê sempre muito bem vestidos, porque minha avó era costureira, a minha avó era muito caprichosa. Isso aqui são tudo fotos já dos filhos maiores. Olha as roupinhas. A minha mãe sabe contar a história dessas roupinhas todas, né? Eu já gravei ela falando isso. Mas eles eram muito, muito arrumadinhos, né? Bonitinhos. E o lugar onde eles moraram, aqui em Canoas, não tinha nada, era campo. Né? Eram os campos, as ruas não tinham nada. Isso aqui é a Santa Casa. Então ele ficou muito frustrado por não conseguir muita coisa. Ele achou, né, que devia dar mais. Com isso, eles acabaram voltando para São Paulo a pedido do pai da avó Fanny, onde eles tinham um armazém, e deu para ele cuidar do armazém. E lá começou a frustração a se tornar doença mesmo, porque ele não se sentia digno de manter uma família. Inclusive, nós temos uma carta dele relatando o fracasso de não ter conseguido dar cabo à própria morte. Ele dizia não ter coragem para isso. E dali para diante foi que eu conheci ele. Um vô alcoólatra, fã do Grêmio, MDBista e quieto. Só ouvia ele comemorar gol. Ainda bem que temos essas memórias, né? Para a gente conhecer outras histórias.